Para que uma campanha Performance Max do Google Ads consiga vender bem os seus produtos ou seus serviços, ela precisa encontrar as pessoas que estejam procurando pelos seus produtos ou seus serviços, que tenham a capacidade financeira de comprar os seus produtos ou seus serviços e que estejam no momento de compra, não estejam longe do momento de compra. Senão, e se encontrar essas pessoas incorretas ou que não queiram ou que não tenham dinheiro, elas vão entrar, vão clicar, vão gastar o seu dinheiro e não vão conseguir comprar. Ou seja, você só vai gastar dinheiro e ela não vai conseguir vender. Uma das principais ferramentas para que você faça essa Performance Max do Google Ads achar as pessoas corretas são os indicadores. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os indicadores. Tanto os indicadores de termos de pesquisa, como o indicador de público-alvo, que é um dos principais indicadores. Vamos então começar com o indicador de público-alvo, que é um dos principais, ok? Então, o indicador de público-alvo, quando você chega no momento da criação da campanha, você vai chegar em uma tela mais ou menos assim. Você pode adicionar um novo aqui, mas aqui você já pode criar um novo a partir dessa tela. Ele é separado em algumas partes aqui, tá? A primeira parte, os dados próprios podem nos ajudar a alcançar os seus clientes. Aqui a gente pode, por exemplo, nos visitantes do site, se você tem todos os usuários do seu site, e você não tem muitos compradores ainda, mas tem bastante usuários do site, já é um bom segmento, já é um bom indicador. Obviamente, você tem que ter algum tipo de sucesso nesse site para usar esse tipo de público. Se o seu site está tendo muita gente e zero vendas, significa que as pessoas que estão indo não tem nada a ver com o seu negócio e por isso mesmo elas não compram. Aí esse indicador não vai ser tão bom. Tá? Mas geralmente, quando a gente já tem algum tráfego e algumas vendas, esse all users, né, todos os usuários do seu site já pode ser um bom indicador. Agora, se você tem o purchases, tá? Que é esse aqui, o purchases of seu GA4, ele geralmente é muito melhor se você tem um volume grande disso. Então você pode marcar, por exemplo, este cara, obviamente ele tem que ter um número mínimo de pessoas desse público, senão ele não vai conseguir usar, né? Se você tentar usar esse aqui e ele não der certo, você vai ter que usar todos os usuários. Uma outra ideia aqui é você criar aqui um novo segmento, onde você sobe uma lista de clientes aqui. Você pode subir uma lista de clientes em que você tem antiga, com vários mil nomes aqui, enfim, e você sobe ela para que ele encontre essas pessoas corretas. Ou pode usar, por exemplo, usuários YouTube ou qualquer outro segmento que você consiga criar aqui. Tá? Geralmente aqui o que eu aconselho para começar uma campanha é você... se você não tem ainda muitos compradores, você usar o todos usuários, que é geralmente all users of o nome do seu Google Analytics, ou se você já tem ao menos 300, 400 compradores, você usar esse purchases. Se você entende um pouco mais de Google Analytics, você pode criar aqui, como a gente criou aqui, os compradores dos últimos 540 dias, por exemplo, e aí ele vai pegando e é um público muito maior do que os purchases apenas, que ele só pega 30 dias. Então, aqui ele volta 30 dias e no outro ele volta 540 dias. Quando você cria um público, ele só volta 30 dias. Então, já cria o público agora, que ele vai alimentando aos poucos e vai depois ter isso mais facilmente, ok? Então, aqui a gente vai botar os purchases, tá? Que é os compradores, e a gente vai seguir aqui. Aí aqui a gente tem indicadores adicionais, a gente vai começar com interesses e informações demográficas. Aqui você colocaria, por exemplo, imagina que a gente é um advogado trabalhista. Aqui você
vai tentar achar advogado trabalhista. O que tem sobre advogado trabalhista aqui? Ó, já tem um segmento de mercado chamado advogado trabalhista e tem um outro chamado serviços de advocacia. Talvez aqui valha ambos, talvez aqui só valha o advogado trabalhista. Tem que fazer um teste, tá? Como é que tu faz um teste? Você vai criar a campanha, vai tentar começar pelo mais específico. Lembre, você não vai tentar começar pelo mais genérico, que é este aqui, por exemplo, ou até este aqui, que é mais genérico ainda. Advogados. O cara é um segmento de mercado onde a pessoa pode estar procurando qualquer coisa relacionada com advogado. Aqui não. Aqui você vai tentar começar com advogado trabalhista, já que você é um advogado trabalhista, nesse meu exemplo. Então, quanto mais específico, melhor. Advogados em Porto Alegre. Imagina que você é um advogado em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre agora, por isso que ele me sugeriu este segmento, e eu posso botar advogado em Porto Alegre. Advogado especialista em direito do consumidor, advogado especialista em direito do trabalho, beleza? E pode botar aqui o que você conseguir achar de segmentos do mercado pronto já. Você pode criar outro segmento? Pode criar outro segmento com interesses aqui que você consiga ver. Por exemplo, você pode aqui dar um segmento, imagine que você não ache o que você quer ali. Imagine que você vou inventar algo aqui agora, você é especialista em naves espaciais. Você não vai achar nada sobre especialista em naves espaciais. Então você vai criar aqui um segmento chamado naves espaciais e você vai colocar aqui conserto de nave. Você vai colocar aqui conserto, nave espacial, preço, pintura de nave espacial. E aí todo mundo que tem essas buscas de nave espacial, ele vai estar dentro deste público. Obviamente aqui não deve ter muita gente, tá? Neste aqui, você pode pegar determinados sites, ou seja, sites que os seus concorrentes, sites dos seus concorrentes, e novamente aqui, concorrentes não pode pegar, por exemplo, eu vendo bolsa, Mercado Livre vende bolsa, então Mercado Livre ele é um concorrente. Não. Porque se você botar Mercado Livre, qualquer pessoa que compra qualquer coisa entra Mercado Livre. Então, você vai tentar achar concorrentes que vendem só bolsa, né? Somente bolsa ou produtos super similares ao seu. Você não vai colocar marketplaces ou concorrentes que vendem, além de bolsas, produtos muito diferentes que pode dar muito galho aqui e vai completamente anular a sua boa vontade de achar, de indicar quem é o público certo. Tá? Então, muito cuidado. Aqui é os concorrentes específicos. E se tiver aplicativos, por exemplo, aqui, deixa eu botar nave espacial, ver o que vem aqui. Imagina que tem um aplicativo aqui, que obviamente isso aqui não tem nada a ver com nave espacial, deve ser algum jogo, mas aqui você coloca aqui, todo mundo que joga este joguinho aqui, que é um app do Google, ele é um cara. Quando que se usa isso? Por exemplo, aqui, vou botar para advogado, provavelmente aqui deve ter alguma coisa, se eu voltar para o meu exemplo de advogado, advogado fácil, né? Quem baixa isso aqui, imagina que isso aqui, eu não conheço esse app, tá? Mas imagina que esse app aqui, advogado fácil, é um app para achar advogados, e é um app, vamos assim dizer, famoso. Coloque ele aqui, porque todo mundo que usa esse app está querendo advogado e talvez seja algo bom para você aqui também, porque é uma pessoa que já quer um advogado online. Imagina que você quer alguma coisa aqui de pessoas que estejam procurando advogado online. Então você pode criar um segmento específico aqui para você. Isso aqui é muito bom, tá? Fazer. A gente entrou aqui nos segmentos de interesse, né? Aqui eu disse como que você pode adicionar, indicadores adicionais, né? No informações demográficas. A gente falou informações demográficas adicionais. Eu tinha entrado, agora já dei uma perdida aqui. A gente tinha falado, aqui advogado trabalhista, de
novo segmento aqui. Você pode criar um segmento seu aqui, novo de mercado, se você não achar as pesquisas corretas, tá? Então, se você tiver aqui, não faça o mesmo erro que eu fiz neste momento. Se você tiver com uma busca aqui, às vezes some esse novo aqui, você não vai ver. Ou se você está em procurar, em algum momento ele some aqui. Então você vai aqui no procurar e vai estar em novo segmento, beleza? Tá. Também tem as informações demográficas. O que importa aqui? Como o indicador de público-alvo, ele é um indicador, ele não vai... Por exemplo, se você botar aqui, ó, de 25 a 35, a 34, não significa que ele não vai expor para alguém de 35 ou para alguém de 45. Ele vai dizer, olha, o principal público é esse e eu vou tentar vender para esse antes. Ele pode expandir isso mais. Então você vai colocar aqui o seu Pareto. O que é o Pareto? É para quem que você vende os 80%. Se você vende de vez em quando para pessoas mais velhas e de vez em quando para pessoas muito mais novas, você vai colocar aqui, por exemplo, de 35 até, por exemplo, 44. E esse é o público base de você. Imagina que 80% das suas vendas, ou 70%, vamos lá, um pouquinho menos do que Pareto, é para essa aqui. Então você vai colocar este aqui. Imagina que você está falando de bolsas. Ah, mas eu posso ter um namorado comprando bolsa para a sua namorada. Sim, pode, mas é raro. Então você vai tirar o sexo masculino neste exemplo que eu dei, onde a grande maioria, 90%, aí aqui seria 95%, agora ficou fácil, né? Que é o público feminino, né? Você não vai conseguir, você não vai querer o público masculino aqui, porque ele é muito raro. Ah, você vende bolsa para homem? Vende, mas vende muito pouco, então você vai tirar. Quase nunca tire desconhecido, tá? Porque tem aqui, em gênero até que ele sabe bastante, mas pode dar ruim aqui. Tente antes com o desconhecido. Se não der muito certo, você pode tirar o desconhecido, mas comece com o desconhecido. Desconhecido na renda também é muito importante, tá? Nunca tire a renda desconhecida. Imagine agora de novo que você vende bolsas, mas são bolsas de alto padrão. Ah, de vez em quando eu vendo uma bolsa para pessoas que ganham menos, ok, mas você vai colocar só os 10% com maior renda, tá? Ah, mas não é tanto maior padrão, pode ser do 10% até os 20%. E deixe o desconhecido. E você pode aqui dar um nome para o seu público-alvo. Bolsas de alto valor, né? Aqui eu sei que eu fiz uma misturança, né, que eu fiz advogado junto com bolsa, era para dar exemplo, mas aqui é só para que você consiga entender o conceito que a gente está falando aqui. Então, voltando, nas várias áreas aqui, tá? Eu sei que vai ficar um vídeo um pouco longo, mas a gente tem que entender isso aqui bem, tá? Nos seus dados, você vai, no mínimo, colocar todos os usuários do seu site. Você só não vai colocar todos os usuários do seu site se você tem um público hoje que vai para o seu site. É muito ruim mesmo. Por isso, eu comecei e-commerce agora, não tenho absolutamente nada, nem gente boa, nem gente ruim. O que eu faço? Bota all users, provavelmente ele nem vai usar ainda, mas depois ele vai, mais tarde, na hora em que ele estiver alimentado, ele vai usar. Já que você não tem nada, comece com todos os usuários do seu site. Ulisses, eu já tenho e-commerce, imagina que é o e-commerce, e ele tem aí, sei lá, 2 anos, e eu já consigo vir, e eu já tenho um público de bastante compradores. Então você, em vez de usar o all users, você vai usar o purchases, todos os compradores. E se você conseguiu criar antes os compradores com mais tempo, por exemplo, aqui a gente tinha compradores de 540 dias, aqui, adicionar produtos ao carrinho, isso aqui foram tudo públicos que a gente criou. Ó, compradores de 540, você pode incluir 2 aqui. Então, eu incluí compradores, todos os compradores, aí ele só pega os 30 e é uma janela deslizante. E aqui é um público onde eu pego os últimos compradores dos últimos 540 dias. Então, vale muito, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que ter nos seus dados. Nos interesses, você vai aqui e vai tentar achar
interesses de mercado que já estejam prontos, ver se tem algo super específico, entre colocar algo genérico e super específico, super específico. E você pode aqui criar os seus próprios segmentos. Lembra? Eu dei aqui um novo segmento, vou dar um nome para ele, né? Pesquisar um advogado, e vou colocar aqui advogado trabalhista. Opa. Advogado trabalhista, etc, etc. Ah, se for um e-commerce de bolsas, interessante a gente te falar isso aqui, tá? Eu vou colocar bolsa, bolsa preço. Por que bolsa preço? Porque preço de bolsa feminina, bolsa de couro feminina pequena, bolsa tiracolo feminino. Isso aqui, é tudo pesquisas de fundo de funil. Você não vai colocar pesquisas de topo de funil de forma alguma, porque você quer, neste momento, que a Performance Max ache pessoas que estejam no momento de compra. Então, lembre-se muito bem disso, tá? Pode usar sites concorrentes super específicos e apps super específicos, tá? No informações demográficas, sempre pensando no Pareto, e no informações demográficas adicionais também, com filhos, sem filhos e a renda, sempre pensando no Pareto. Então, esse é o indicador de público-alvo. Você vai dar um nome para ele e ele vai salvar isso como um indicador de público-alvo próprio. O outro indicador aqui, você vai ver isso aqui em beta durante muito pouco tempo. Ele já falou que o segmento personalizado ele vai ser todo transferido para termos de pesquisa, tá? Se você já faz isso aqui antes, você se lembra que o indicador de público-alvo tinha pesquisas ali dentro, né? Você poderia incluir itens mais específicos aqui dentro. Agora está tudo aqui dentro para que você consiga fazer isso, tá? Então, você pode colocar aqui termos de fundo de funil também. Além disso, ele dá até um exemplo legal, o próprio Google. Imagina que você é um museu e você está fazendo uma PF Max para levar pessoas para aquele museu. Só que o seu museu, ele também tem uma área de recreação que muitas crianças vão lá para se divertir enquanto vão no museu, porque é um museu que tem muitas atrações para crianças. Por exemplo, esse é o exemplo que ele dá. Olha que legal. Aqui você colocaria nos termos adicionais de pesquisa, você colocaria a recreação para crianças em Porto Alegre. Você colocaria isso aqui como um termo extra para a inteligência artificial do Google também usar esse tipo de busca para levar pessoas relevantes para o seu museu, porque elas estão procurando recreação em Porto Alegre. O museu ele é especialista nisso, tem realidade virtual, joguinhos, sei lá, e aí você tem isso. Dá para ser usado para isso, que são 25 termos que você pode colocar aqui, ou você pode colocar aqui, aliás, né, também termos de fundo de funil, né? Voltando para as bolsas, bolsa feminina de couro. De couro. Melhor bolsa feminina. Preço. Estou botando preço, porque eu quero algo... Quem está já vendo preço aqui que é fundo funil. Então, ele vai direcionar essas pessoas da forma correta. E você vai tentar colocar aqui o mais específico possível e, né, não bote tudo fundo funil, que senão pode dar ruim também. A gente já fez vários testes com diversos clientes nossos, mas tente colocar o mais fundo funil possível sem ficar algo que, por exemplo, tudo tem preço. Não, coloque fundo funil, mas varie entre ter preço e não preço. Por exemplo, aqui eu botei bolsa feminina de couro. Quem está procurando bolsa feminina de couro não quer ver as fotos de uma bolsa feminina de couro, ele já está procurando porque está com interesse de compra, talvez ele compre agora. Então ele é alguém que você tem que mostrar
as suas bolsas aqui. Tá? Então, aqui são coisas muito legais de serem feitas e serem feito teste. Então, esses indicadores aqui são dois que a gente falou hoje, o indicador de público-alvo e os termos de pesquisa são dois indicadores essenciais, talvez aqui metade do sucesso de uma campanha esteja aqui, né? Então você tem que pensar muito bem nisso, você tem que ter ideias, olhar o seu site muito bem para que você consiga fazer isso aqui de forma impecável, vamos assim dizer. O que muita gente tem erro, tá? Faz errado, eu quero criar minha campanha rapidamente e aí gasta 5 minutos nisso. Só que isso aqui é que vai moldar toda a inteligência artificial da campanha. Se você fizer isso aqui errado, tudo vai sair errado. Porque ele vai achar o público errado, com o público errado ele vai fazer a sua campanha não ser relevante, porque ela não está buscando aquilo ali direito. O seu clique fica caro, você tem poucos cliques, você não tem venda, fica horrível. Então é muito melhor você gastar, nem que você gaste 2, 3 dias aqui, mas que você olhe para isso e fale assim, pá, cara, que massa que ficou este trabalho aqui. Eu peguei, achei uns caras aqui, criei um segmento com sites muito específicos, achei uns apps que tem tudo a ver com compra de bolsa, tô com uma coisa sensacional. Não tem termos genéricos aqui, muito importante, ou outra vez, tá? Isso aqui é ou. Então eu fui super específico aqui, ó. Bolsa de couro feminina. Fui super específico. Preço de bolsa de couro. Super específico. Aí eu boto aqui bolsa também. Acabou. Ralou. É ou. Isso aqui vai incluir bolsa família. Bolsa estudantil. Bolsa, sei lá o quê. É muito genérico. Um termo errado aqui. Um termo errado. Estraga tudo. A gente tem diversos clientes que nos contratam para a gente pegar a campanha e otimizar. Como é que eu sei que um termo errado estraga tudo? A primeira coisa que a gente faz quando tem um cliente de e-commerce e vem para nós, a gente não sai criando uma campanha do zero, a gente analisa o que foi criado até para ter os dados. E a grande maioria tem alguns termos completamente errados aqui, genéricos aqui. Eu já tive clientes que tinha 30 termos aqui. 28 eram hiper específicos e 2 eram super genéricos. A campanha estava um lixo, ROAS 0,98, ou seja, dando prejuízo de um produto físico, ou seja, super prejuízo. Quando a gente apagou os termos genéricos, e como ela estava rodando faz tempo, a gente teve que fazer uma cópia dela para ela reaprender da forma correta, sem esses termos genéricos, e mudou mais uma ou outra coisinha básica, que a gente sabia que o principal era os termos genéricos mesmo. A campanha foi da água para o vinho e já começou com ROAS completamente diferente, ou seja, ela conseguiu aprender muito mais quem era o cliente certo. Então, muito cuidado em ser genérico em qualquer coisa aqui, seja nesse que eu mostrei agora, seja nesse aqui, por exemplo, todos os usuários pode ser muito genérico, porque se o seu tráfego for muito lixo. Mas se você não tem nada, comece por aí. Aqui, em públicos que já existem, quando você dá o procurar aqui e aí digita algo, pode ser que você ache algo específico e é bem legal, mas pode ser que você ache alguma coisa muito genérica aqui e vai dar errado. Então, muito cuidado. Aqui, informações demográficas, lembre do Pareto. Quanto mais específico, melhor. Por que isso aí é tudo super importante? Porque você vai ter que lembrar toda hora que ele não vai limitar, é um indicador de público-alvo. É o que ele vai usar para achar as pessoas corretas, para depois usar o que ele chama de clusters, para achar pessoas fora deste público-alvo, mas ele vai partir
deste ponto de entrada aqui. Depois me conta aqui nos comentários aqui do YouTube como que você conseguiu fazer isso. Se você já tem uma campanha PMAX, se você mudou os seus indicadores, tanto de pesquisa como de público-alvo, me diga qual foi o resultado desta mudança, levando em consideração o que a gente falou aqui. Eu estou curioso, tenho certeza que a sua campanha pode mudar da água para o vinho somente mudando esses dois indicadores. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessária para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.